Saúde, paz e prosperidade, queridos. Vamos para a nossa lição número 6 agora, né? O arrebatamento, né? Vamos falar um pouco mais desse tema que é tão importante para nós, como cristãos, né? Acreditar na promessa do Senhor sobre arrebatamento. Estamos avançando, né? Cada lição avançamos um pouco mais, aprendemos um pouco mais, estudamos um pouco e vamos acrescentando sempre ao nosso conhecimento. E é muito importante, porque todo cristão precisa entender isso, que isso de certa forma é um princípio que deve ser observado por todos nós, né? O arrebatamento é prometido pelo Senhor na sua palavra em vários lugares, então nós temos que entender isso, que isso diz respeito à nossa vida de uma forma direta. Vamos lá então, lição 6, o arrebatamento, página 20. Vamos lá então? Para memorizar. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Mateus 24, 40. Eu quero fazer também a leitura aqui, da nossa leitura que a gente costuma fazer em classe, né? O verso 40, eu vou repetir o 40 e o 41 do capítulo 24. Né? Diz assim, ó. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Então está aí o nosso alerta da palavra de Deus. Vamos lá, vamos fazer a leitura da introdução? Agora o Senhor Jesus introduz um assunto totalmente novo para o povo de Israel, o arrebatamento. O arrebatamento será o grande evento a cumprir-se antes da grande tribulação, no qual o Senhor retirará desta terra milhares de pessoas, poupando-as dos horrores desta que será a hora de maior angústia da história. Então, queridos, a gente vai entrar agora no tema, como eu falei anteriormente, arrebatamento. E Jesus começou a falar muito sobre que ele voltaria, explicou para o pessoal se preparar. E aí ele começa a introduzir um assunto, quando fala novo, é novo para o povo de Israel. Porque o conceito deles de redenção, né, era diferente desse conceito que nós temos como povo de Deus. O povo de Israel sempre teve uma ideia da vinda do Messias como alguém, um rei poderoso, como um líder que os libertaria da opressão dos inimigos, né? E que transformaria Israel a maior nação do mundo. Esse era o conceito do povo de Israel para a vinda do Messias. Então sempre foi a ideia, por isso que muitas pessoas não entendiam porque Jesus tinha uma pregação de paz, de perdão, amar os inimigos, enfim. Porque no conceito de uma grande parte das pessoas, um líder, no caso de Jesus como um líder religioso, o Messias, o esperado, o ungido, ele viria para libertar o povo de Israel, mas o conceito dele seria uma libertação física, né? Através talvez de uma guerra, de um poder, para que Israel se tornasse uma nação soberana. E, na verdade, o conceito desse que se tornasse a maior nação do mundo. Quando Jesus veio com o conceito de perdão, de amor, de uma redenção da alma, enfim, muitos não aceitaram, não entenderam isso. É aí que Jesus, quando vai chegando no final do seu ministério, ele dá ênfase numa redenção de uma forma diferente. Ele começa a mostrar que ele vai arrebatar, esse conceito de arrebatar, de levar, de tirar de um lugar e levar para outro. Porque na cabeça deles, eles seriam honrados, abençoados no território deles. O território deles seria expandido, o território deles seria o mais poderoso, o seu exército seria o mais poderoso, o seu rei, o Messias, viria libertá-los dos inimigos, enfim, era um conceito mais militar. E Jesus, a princípio, trouxe um conceito espiritual e agora falava de um arrebatamento, de tirar o povo de um lugar para levar para outro. Então isso era uma coisa totalmente nova para eles. E aí ele vai começar a explicar um pouco mais sobre isso. Vamos ver a nossa revista e a gente vai procurando entender um pouco mais sobre isso, né? Vamos lá. O item 1 da nossa revista diz assim, ó, sombras do arrebatamento no Antigo Testamento. O Antigo Testamento mostra-nos 2 personagens que tiveram a experiência de subir ao céu sem passar pela morte. Isto faz deles figuras daqueles que um dia se encontrarão com o Senhor nos ares, e suas histórias trazem princípios referentes
as condições para o arrebatamento. Então, querido, sombra do arrebatamento no Antigo Testamento. O pastor Sam acabou de falar que no Antigo Testamento não havia esse conceito de arrebatamento e tal. Sim, verdade. Mas nós temos dois casos na Bíblia de arrebatamento, no Antigo Testamento. Um é o caso de Enoque e o outro é o caso de Elias. A gente já vai ler aqui na revista e falar sobre eles, né? Então, no Antigo Testamento nós temos assim muitas referências para fortalecer princípios que nós vemos no Novo Testamento. Deus sempre revelou certas coisas que a princípio alguém lia, podia até não entender, ou a grande parte não entendia, mas já era um sinal. Deus já deixava aquilo como um sinal do seu projeto, da sua maneira de ver as coisas. E no caso aqui, o que nós vamos estudar é que a maneira como Deus lidou, como esses homens viveram, nos serve de uma referência como nós também devemos nos preparar para o arrebatamento. Esses homens foram arrebatados. Quais as características que eles tinham? Enoque e Elias. O que eles passaram? O que eles viveram? Como eles viveram? Então, olhando para a vida deles, nós podemos aprender princípios preciosos de como nós devemos viver para também fazermos parte do arrebatamento. Tá, ok? Vamos lá então. Item A, né, o item 1, letra A. Enoque. Sua história é brevemente contada no Gênesis, né, no capítulo 5, versos 22 a 24. Judas deu mais alguns detalhes da vida de Enoque em sua epístola Judas, o capítulo único, versos 14 e 15. O irmão do Senhor nos informa que Enoque foi profeta e talvez o primeiro a falar da vinda do Senhor em glória. Deus o tomou para si. A palavra hebraica traduzida para tomou foi laksh, que literalmente significa arrebatar ou capturar. Enoque foi capturado ou arrebatado para Deus. O texto diz porque o Senhor fez isso. Ele andava com Deus. A palavra andar, hebraico, halak, fala de um modo de vida. Enoque andava com Deus no que dizia respeito à comunhão constante. Vamos nos lembrar que ele viveu nos dias anteriores ao dilúvio, marcados pela corrupção e violência. Este profeta de Deus, porém, manteve uma vida ilibada, à semelhança de Noé, que também andou com Deus. Nesse primeiro tipo, vemos uma lição preciosa no que diz respeito aos candidatos ao arrebatamento e às circunstâncias que prevalecerão no mundo em sua época. Assim como nos tempos de Enoque, os últimos tempos serão tempos difíceis, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, que exigirão uma vida de comunhão maior por parte daqueles que almejam ser levados de encontro ao Senhor nas nuvens. Eu quero ler com vocês o texto que eu citei aqui, de 2 Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo, para quem tem dificuldade de achar aí 2 Timóteo, fica depois de 1 Timóteo, tá? Só para dar aquela força que eu gosto muito de ajudar os irmãos, né? Vamos lá então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí, ele faz uma descrição aqui que eu quero ler, não está colocado aqui, mas eu gostaria de ler, ó. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Meu Pai do céu, Paulo faz uma lista gigante, né, de coisas para alertar de pessoas e a sua maneira de viver, para alertar Timóteo, né? Ele falando sobre os últimos dias, sobrevirão dias difíceis. Aí fala da característica dessas pessoas. E quando a gente olha para essa, a gente pensa, meu Deus, já estamos vivendo esse tempo, né? Então, voltando aqui para a nossa parte de Enoque.
Então, como a gente pode aprender com Enoque sobre o arrebatamento? Primeira coisa, diz que Deus o tomou para si. Quer dizer, Deus pegou Enoque, levou Enoque, né? Arrebatou, ele capturou. Talvez hoje algumas pessoas usariam uma palavra que nós não temos no texto bíblico, talvez seja uma palavra mais moderna, né? O pessoal hoje usa para outras coisas, fala abduzir, né? Pegou, usam geralmente coisas de extraterrestres, né? Abduzir. Então, Deus o tomou para si. Eu acho lindo esse termo, Deus o tomou para si. Porque quando Deus o tirou da terra, Deus tirou e levou Enoque para ele. Olha que coisa mais bonita, gente. Deus pegou Enoque e levou para ele. Por que que Deus levou Enoque para ficar com ele? Aqui diz, ó, né? Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Como a gente sabe, Enoque é um dos personagens bíblicos assim, né, muito citados. E se você olhar na Bíblia, tem tão pouca referência sobre ele. Tem a referência que nós lemos aqui em Gênesis, claro, né? E depois nós temos na carta, na epístola de Judas, o irmão do Senhor, alguns versos sobre ele, mas é tão pouco, né? Mas nos dá a entender como era Enoque. Enoque, ele fazia alguma coisa que agradava a Deus. Ele andava com Deus. E quando a gente fala de andar com Deus, eu lembro da lição anterior, que eu citei, né? Que Jesus falou assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Andar com o Senhor. Não é andar atrás do Senhor no sentido de ficar correndo atrás de uma bênção, de um milagre. Quando fala andar com o Senhor, significa caminhar no mesmo caminho que o Senhor, seguir os seus passos, obedecer, fazer as coisas que Ele faz. Isso é andar no caminho de alguém, né? Seguir os passos de alguém no sentido de procurar fazer as mesmas coisas. No caso do Senhor, os ensinamentos do Senhor, Enoque procurava seguir esses ensinamentos. Apesar de viver numa época que não havia uma doutrina, um princípio escrito, não havia uma igreja, não havia uma estrutura religiosa, mas a Bíblia diz que Enoque andou para Deus, e Deus se agradou tanto dele, de uma tal forma, que Deus o tomou para si. Então, vamos entender esse princípio. O que nós precisamos fazer para Deus nos tomar para si, que é o arrebatamento? Nós precisamos andar com Deus. E eu faço uma pergunta para você, querido irmão, irmã. Você está andando com Deus? Você está andando nos passos do Senhor? A sua caminhada é uma caminhada nos princípios e valores da palavra de Deus? Nós estamos batendo bastante, falando muito sobre essas coisas. Por quê? Porque é o assunto do momento, pastor. Não, não é a questão, não é essa, mas a nossa preocupação. Há uma guerra no nosso país contra a Bíblia Sagrada. Há uma batalha espiritual, irmãos. Isso é mais do que natural, isso é mais do que uma filosofia marxista, do que um princípio ateísta, irmãos. Isso que eu estou dizendo é um princípio espiritual, é uma guerra, é uma batalha contra a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus, pastor? Porque a palavra de Deus é quem nos dá os princípios para a salvação, para a transformação do homem. O homem transformado pelo Evangelho, pelas boas novas do reino, ele transforma o seu meio, ele é luz no meio das trevas, ele é referência, ele é sal, né, na terra, ele é o sal da terra. Quer dizer, quando a gente conhece a palavra, aprende a palavra, vive a palavra, o nosso meio é transformado. O Senhor nos chamou para isso. Porque se não fosse assim, talvez quando a gente entregasse a vida para Ele, Ele já nos levaria embora. Não, Ele nos deixa aqui para fazermos a diferença nesse mundo. E o que Satanás não quer, e os seus agentes, quando eu falo seus agentes, são aquelas pessoas que trabalham para o diabo. Alguns conscientes disso, outros de uma forma inconsciente. Tem muita gente trabalhando para o diabo. E o trabalho deles é desacreditar a palavra, é acabar com a palavra, tirar a palavra de todos os ambientes
e se possível até da própria igreja. Quando eles não conseguem tirar a palavra, eles querem atualizar a palavra, eles querem deturpar a palavra, eles querem tirar partes da Bíblia. Não, isso não é atual, isso não é dos nossos dias, isso foi há 2.000 anos, há 3.000 anos, isso foi há tanto tempo, não serve mais para nós, precisamos fazer alguma coisa mais atual para a necessidade do mundo. A necessidade do mundo continua sendo a mesma, a necessidade do mundo continua sendo Deus e a sua palavra. Você quer fazer parte do arrebatamento, você precisa andar com Deus, andar nas suas pegadas, seguir o Senhor, tomar a sua cruz, viver o seu propósito. Qual o seu chamado? Qual a sua vocação? Qual o seu propósito? Todos têm um propósito de vida. Eu não fui chamado para ser pastor. A questão não é ser pastor ou não ser pastor. A questão é ser crente, é ser cristão, é ser um discípulo do Senhor. Deus chamou todos para serem discípulos. E cada um de nós tem uma missão a cumprir, um propósito a cumprir. Então cabe a nós buscar a Deus, buscar a sua presença, estudar a Bíblia, aprender, estudar para quê? Para entender a sua missão e para praticar a sua missão. Enoque andou com Deus, ele fez aquilo que agradava a Deus, por isso Deus o tomou para si. Amém? Queridos, vamos lá então. Primeira característica de alguém que vai fazer parte do arrebatamento: andar com Deus. Vamos lá, letra B agora. A outra referência a arrebatamento no Antigo Testamento, Elias. 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Vamos ler 2 Reis, capítulo 2, verso 1 aqui. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Agora eu troquei, né? Agora não estou com o celular, eu estou com a Bíblia mesmo. Vamos lá. 2 Reis, a gente tem que manusear. Chega uma hora que a pessoa até começa a esquecer de como manuseia a Bíblia, né? Só com o celular. E tem hora que o celular descarrega, tem hora que o celular, sei lá, dá um piripaque. A Bíblia, né, de papel sempre tem que ter, né? Eu gosto de usar as duas, né? Normalmente. 2 Reis, capítulo 2, segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal e em companhia de Eliseu. O verso 11, que eu quero acrescentar aqui também, diz assim, ó, verso 11, versículo 11, capítulo 2 de 2 Reis, versículo 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Só para completar o texto aqui. Vamos ler então agora o texto aqui, a letra B. Elias também viveu numa época de decadência espiritual em Israel. Ele foi levantado por Deus para trazer o povo de volta de sua apostasia no culto a Baal. Neste trabalho, teve que enfrentar a fúria da rainha Jezabel e seus profetas, e como qualquer ser humano, teve seus momentos de desânimo, nos quais desejou até mesmo a morte. Porém, mal sabia o profeta que nunca experimentaria a morte. Após exercer seu ministério por mais algum tempo, foi levado ao céu por um redemoinho. Elias fala dos confrontos que os vencedores enfrentarão pouco antes do arrebatamento. Já vimos que uma das marcas dos últimos tempos será uma frieza do amor e uma perseguição àqueles que carregam o nome do Senhor. Os vencedores não passarão pela grande tribulação, mas serão atribulados pelas lutas dos tempos finais. Então, no segundo exemplo do Antigo Testamento que nós estamos vendo aqui, o primeiro exemplo, Enoque. Segundo exemplo, Elias. Né? De quê? Exemplos do Antigo Testamento de arrebatamento. Do Senhor levar para si, do Senhor tomar para si. O texto que nós usamos aqui, né? É arrebatar ou capturar. Quando o Senhor tomou Enoque para si, agora vamos ver a mesma situação com Elias. Na primeira lição, no primeiro exemplo, nós vimos o exemplo de alguém que anda com Deus. Agora, no segundo exemplo, o destaque de Elias, fala, Elias não andou com Deus, pastor? Claro que andou com Deus. Mas a característica principal de Elias era o quê?
as batalhas e as lutas que ele vivia na sua época. Não que na Enoque não tivesse, nós já citamos aqui. Enoque também viveu numa época de pecado e a Bíblia não dá tantos detalhes sobre isso. Mas no caso de Elias, nós temos aí muitos capítulos falando sobre a vida de Elias. Então nós temos até bem mais informações sobre Elias do que Enoque. E no caso de Elias, Elias aparece assim com destaque quando ele começa a confrontar Acabe, que era o rei de Israel. Acabe tinha se casado com uma mulher estrangeira, Jezabel. Essa mulher era filha do rei e era uma sacerdotisa que invocava os demônios, que servia os espíritos malignos, a idolatria, né? Astarote, Baal, Baalins, enfim, todo tipo de idolatria ela cultuava, ela era uma sacerdotisa, quer dizer, ela que fazia os cultos. Ela, para vocês terem ideia da situação de Israel, o rei e a rainha mantinham dois grupos de profetas para Baal, para Astarote, para Baalins, 450 mais 400, quer dizer, 850 homens que viviam do governo. O governo pagava, financiava, cuidava, alimentava essas pessoas para eles fazerem cultos, rituais, para adorar os demônios. Então Deus estava muito triste com Israel, por isso que Deus mandou Elias profetizar para o rei Acabe e dizer que, segundo a palavra que Elias estava falando naquele momento, em cumprimento lá em Deuteronômio, que dizia: se vocês me desobedecerem, o céu vai fechar, não vai chover, né? Dizia: se vocês me obedecerem, os céus vai dar chuva no tempo certo, a colheita, os animais, enfim. As bênçãos vieram na lista primeira em Deuteronômio. E na segunda parte do capítulo diz que se vocês não me obedecerem, vai acontecer assim, assim, assim. Aí tem aquela lista de maldições, né? Cabia a cada um escolher. Com o povo de Israel, liderado por Acabe e Jezabel, escolheram a idolatria, escolheram se afastar de Deus, Elias veio declarar o que a palavra de Deus já dizia em Deuteronômio. O céu se fechou. E Elias falou: segundo a minha palavra, não vai chover. Não vai chover. E aí ficou um tempo muito grande sem chuva, 3 anos e meio. E nesse período houve perseguição. Elias teve que viver escondido, alimentado primeiro pelos corvos. Depois ele foi lá para a casa da viúva, na divisa de Israel. E ali ele ficou sendo alimentado por uma viúva que tinha lá só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vocês conhecem a história, não vou entrar em detalhes. Só para citar, para refrescar a memória, né? E Elias, toda aquela pressão, até o momento que Deus manda Elias se encontrar de novo com o rei. E quando ele encontra com o rei, Acabe já acusa de Elias ser o perturbador de Israel. Porque ele está dizendo: essa seca é por sua causa, você amaldiçoou, você espraguejou, sei lá qual foi o teor da conversa, ele não dá detalhes. Mas Acabe vem acusando Elias, sendo que, na verdade, eles estavam errados. E principalmente o rei Acabe, porque ele que tinha a maior autoridade em Israel. E ele conduzia o povo na conversa que vinha de Jezabel. Jezabel tinha um domínio sobre Acabe, né? E ela era uma mulher maligna. Ela é tão perturbada de Jezabel que no Novo Testamento tem exemplo de atitudes de Jezabel, fala até de um princípio espiritual, um demônio que se parece com Jezabel, quer dizer, que talvez seja o mesmo demônio que usava Jezabel, está sendo citado no Novo Testamento, de tão grave que eram as atitudes de Jezabel. Então, naquele momento de confronto, de acusação, aí Elias chama as pessoas a um acerto. Ele faz um desafio para os profetas de Baal, que vocês conhecem a história, vou citar rapidamente. Ali, os profetas no Monte Carmelo não conseguem produzir o desafio, que era descer fogo sobre o holocausto, sobre o sacrifício. Aí Elias restaura o altar, faz tudo bonitinho e tal. Ele faz uma pequena oração e aí desce fogo do céu, em prova de que Deus estava recebendo aquele sacrifício. E aí, naquele momento, o povo se curva diante do Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí Elias
nesse momento vai orar novamente a Deus. Porque quando o povo reconheceu que só Ele, Deus, o Senhor é Deus, ele podia orar a Deus pedindo para mandar chuva de novo. Que enquanto o povo estava em dúvida, cocheando entre dois pensamentos, Deus não podia mandar chuva. Porque a maldição de abandonar a Deus, uma das maldições era não chover, o céu se fechar. Então agora que o povo declarou só o Senhor é Deus, o povo se ajoelhou, colocou a cabeça no chão, em terra e falou só o Senhor é Deus. Agora Elias poderia orar e dizer, Senhor, manda chuva de novo. 3 anos e meio depois, uma seca, uma fome, uma situação terrível. Aí Elias ora, né, fica orando lá, ajoelhado, com a cabeça entre os joelhos, entre as pernas, né, abaixado ali, e ele manda o seu ajudante observar lá de cima. Olha lá, você está vendo alguma nuvem? Porque o céu estava limpo, né? Não tinha chuva nenhuma. Ele orou um período. Desculpa, gente, tomar um golinho de água aqui. Ele orou um período, nada, mandou olhar, nem. Na 7ª vez, o obreiro veio e falou, olha, eu estou vendo uma nuvem bem pequenininha. Ela tem o tamanho de uma mão de um homem. Né? Aí Elias falou assim, então, pode correr. Porque o Senhor está dando o sinal, porque a chuva está chegando. Manda avisar todo mundo que está vindo uma grande chuva. E aí choveu, né? Depois de 3 anos e meio, uma grande chuva. E Elias sai, e aí chega um recado para ele dizendo o seguinte, que Jezabel mandou avisar que ia acabar com a vida dele. Depois que ele acabou com a vida de 450 profetas de Baal. Ainda tinha os outros 400. Que não estavam lá no desafio e não estavam mortos ainda, né? Mas Jezabel, em vez de diminuir a pressão, botou mais pressão. A pressão foi tão grande que Elias ficou chateado, ficou triste, ficou desanimado e chegou ao ponto de ele se encontrar com Deus e dizer, Senhor, eu quero morrer. Eu não sou melhor que meus pais, me leve embora. Ele pediu até para morrer, de tanta que foi a luta dele. Pastor, o que isso tem a ver com arrebatamento, com Enoque, não sei o quê? Porque, irmãos, outra característica das pessoas que serão arrebatadas é que elas vão passar por grandes lutas. Né? O crente tem a ilusão, às vezes, uma propaganda mal feita, né, na verdade, ou te ensinar errado. Tem muita gente prometendo o céu na terra, queridos, não tem céu na terra. Tem provisão de Deus, tem o cuidado de Deus, mas Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Então, irmãos, não adianta a gente falar para você, você vai aceitar Jesus, vai entregar a vida para Jesus, você não vai ter problema. Não, irmãos. A diferença é que você vai enfrentar, vai ter problema sim, mas você vai ter Deus ao seu lado para te guardar. Nenhuma dessas coisas vão acabar com você, essa é a promessa, que não vai vir nenhuma prova, nenhuma situação que seja maior do que a fé que você tem. Deus só vai permitir aquilo que você consegue vencer. É uma promessa. Que o Senhor tem na sua palavra. Então, quando a gente olha para a vida de Elias, nós vemos o quê? Alguém que lutou, alguém que foi perseguido, alguém que foi acusado falsamente, ele fazendo o bem, sendo acusado de fazer o mal, passou por isolamento para sobreviver, passou por acusação, passou por pressão, por perseguição, ameaça de morte. Então, irmãos, muitas vezes existem pessoas que desanimam da igreja, às vezes porque é uma coisinha boba. O pastor passou ali, não me pegou na minha mão. Porque o irmão falou que a minha roupa é não sei o quê. Irmãos, vamos parar com essas bobagens. Isso é uma coisa tão pequena diante da bênção que Deus tem para você. Minha família não concorda, eu vou deixar a igreja porque fulano falou que se eu continuar na igreja não vai falar mais comigo. Irmãos, nós temos que estar preparados para enfrentar qualquer situação, até mesmo a morte. Até mesmo a morte. Então, quando a gente lê a história de Elias, a gente vê o quê? Que uma característica forte para aqueles que serão arrebatados é enfrentarem lutas, enfrentarem tribulações. Elias nem imaginava qual era o projeto que Deus tinha para ele. Deus o animou, Deus o fortaleceu, lhe deu novas tarefas. Elias recobrou a coragem, recobrou o ânimo e cumpriu essas tarefas, e no final ele foi arrebatado. Ele achava que teria uma morte simples. Ele falou assim, eu sou uma pessoa comum igual os meus pais. Eu achava que ia morrer, ia ser enterrado como qualquer outra pessoa. Mas Deus o arrebatou.
né? Vou dizer, a cena do arrebatamento de Elias foi cinematográfica, né? Daria um filme, né, hollywoodiano maravilhoso. Imagine ele estar ali andando com Eliseu, passa uma carruagem de fogo, cavalos de fogo, e separa os dois. E a Bíblia diz que ele foi elevado ao céu num redemoinho, ele foi arrebatado. Olha que cena maravilhosa. Aí Eliseu fica sozinho ali, cai a capa, e Eliseu volta em direção ao Rio Jordão e a Jericó. Irmãos, Elias foi levado, mas antes disso ele passou por muitas lutas, provando o seu valor, o seu compromisso. Querido, você está passando por luta, por dificuldade. Talvez você tenha algum momento igual Elias, você pensou, não vale a pena, é tanta luta, é tanto problema, é tanta acusação, falsa acusação. Não, o problema não é nem acusação, né? O que mais fere a gente são falsas acusações. Acusar a gente de coisas que a gente não fez, mentiras, picuinhas, invejas. Irmão, você tem que estar preparado para qualquer coisa. Crente tem que ser forte, crente tem que ser firmado na rocha, crente tem que estar preparado para aguentar a pressão. A pressão é que vai forjar o seu compromisso com Deus. E é isso que nós vemos aqui na história de Elias. Elias é a referência para a gente também de arrebatamento. Primeiro, Enoque. A referência que nós temos em Enoque, que a Bíblia fala o quê? Ele andou com Deus, ele seguiu os passos do Senhor. E Deus o tomou para si. Gostou dele? Falou assim, vou levar Enoque para mim. Gosto demais dele, vou levar ele para mim. Ele é especial, ele anda comigo, ele segue os meus passos. Pegou. Agora temos o caso de Elias. O Senhor o tomou para si. Ele é um guerreiro, ele é esforçado, ele luta, ele teve problema tão sério que pensou até em morrer, mas levantou de novo e continuou, e lutou pelo meu nome, defendeu o meu nome. Então, essas são características daqueles que serão arrebatados. Esses crentes mimimi, que não aguenta nada, que não pode nada, tudo dói. Não, isso não é característica de alguém que vai ser arrebatado. É a tribulação, é a luta, a dificuldade que vai fortalecer você. Né? Quando a Bíblia fala, tende por motivo de alegria passar por muitas tribulações, muitas dificuldades, nos parece contraditório, mas não é. Porque são esses problemas que nos forjam para que a gente seja mais forte. O Senhor diz que, no final, as nossas obras vão ser testadas pelo fogo. Se for madeira, feno e palha, isso tudo queima no fogo, não sobra nada. E se for ouro, prata e pedras preciosas, pode passar pelo fogo que não acontece nada. As nossas ações, a nossa vida podem passar pelo fogo? Porque elas vão passar. Será que serão aprovadas ou não? Para você entender a importância do arrebatamento e como nós devemos comportar a nossa vida. Andar com Deus e estar preparado para enfrentar qualquer situação para defender o nome do Senhor. Vamos continuar aqui então. Item 2. Arrebatamento nos escritos de Paulo. 1 Coríntios 15, 51, 52. Vamos ler lá na nossa Bíblia. Eu estou lendo aqui porque são referências que estão fora daqueles primeiros textos que a gente leu. Né? Então vamos fazer a nossa leitura aqui. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá. Capítulo 15, versículo 51. Diz assim: E eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos à nossa leitura aqui da revista? Após uma exposição detalhada da importância da fé na ressurreição dos mortos, no dia da vinda do Senhor, Paulo fala de algo que se dará logo em seguida a este evento com aqueles que estiverem vivos, o arrebatamento. Paulo fala de uma sequência. Quando o Senhor vier nas nuvens, primeiramente os que estiverem morrido ressuscitarão em corpos glorificados para se encontrarem com ele. Em seguida, num momento, num abrir e fechar de olhos, aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados, pois a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Versículo 50.
e encontrar-se-ão com o Senhor nos ares, nesta ordem. Então, nós estamos lendo aqui, a princípio, a referência de Jesus falando sobre arrebatamento. Né? E ele, agora, nós vemos Paulo também falando sobre arrebatamento. Então, nós vemos que Paulo foi o grande professor do Novo Testamento. A maior parte dos escritos do Novo Testamento foram de Paulo. A base da doutrina cristã está nas cartas de Paulo. Né? Paulo escreveu bastante e o que ele ensina lá serve de referência. Se não tivesse as cartas de Paulo, os escritos de Paulo, o Novo Testamento seria muito pequeno. A gente teria muito menos informação de como era a vida da igreja e como era a doutrina da igreja nos primeiros dias, na igreja primitiva e na sua expansão pelo Império Romano. Então, a gente olha aqui e vê o que Paulo fala sobre arrebatamento. Quer dizer, Paulo está confirmando o que Jesus falou. E ele começa a dar algumas informações. Ele diz assim, ó, que o arrebatamento vai acontecer num instante, né? Num instante. E nesse instante é muito rápido. O Senhor vai ressuscitar os mortos primeiro. Porque a ressurreição dos mortos é uma das bases da doutrina. O Senhor ressuscitou e assim também aqueles que o seguem ressuscitarão. Quer dizer, aqueles que estiverem mortos quando o Senhor voltar, ressuscitarão primeiro e vão encontrar-se com o Senhor. E aqueles que estiverem vivos aqui na terra, no momento do arrebatamento, serão levados, serão arrebatados, serão tomados para o Senhor. Quer dizer, os mortos que já estiverem mortos serão transformados, serão arrebatados e levados. O Senhor vai ressuscitá-los, levá-los para se encontrar com Ele. E os que estiverem vivos aqui serão arrebatados, como nós temos falado aqui, de estar no lugar e depois não estar mais, ser levado. Como no caso aqui de Enoque e de Elias, que estavam vivos na terra e o Senhor os levou para si. Né? Porque senão, por que Paulo explica isso? Porque senão sempre fica a ideia que só vai receber uma recompensa, um arrebatamento, alguma coisa, quem estiver vivo. Quer dizer, todos os heróis da fé, aqueles que viveram, que lutaram, que se esforçaram, mas já morreram, não viram a vinda do Senhor, mas não. Aqueles que foram fiéis, mesmo depois que morreram, eles serão os primeiros a encontrar-se com o Senhor. O Senhor está os honrando, porque eles viveram uma vida inteira para o Senhor e morreram nessa fé. Então o Senhor vai levá-los para si. Assim que o Senhor estiver vindo buscar a sua igreja, aí os mortos serão ressuscitados para encontrar-se com o Senhor. E o Senhor também vai arrebatar aqueles que estiverem vivos aqui. Essa é a nossa ordem que Paulo explica também. Vamos lá, B. 1 Tessalonicenses, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Vamos lá, 1 Tessalonicenses. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Versículo 15 ao 17. Diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, você percebe que Paulo está reafirmando esse princípio que ele fala aos Coríntios. Vamos ler aqui então. Paulo passa o ensinamento que havia passado aos Coríntios: o arrebatamento será precedido pela ressurreição dos mortos. Quando a trombeta soar, os santos que morreram na fé no Messias e aguardavam o dia da ressurreição terão seus membros unidos novamente ao corpo,
e este transformado pela glorificação, a fim de tornar-se incorruptível e adaptado para a vida nos céus. Logo em seguida a isto, os santos vivos terão essa transformação em vida, e seus corpos também se tornarão incorruptíveis, à semelhança do corpo do Senhor na ressurreição. Esses dois grupos encontrar-se-ão com o Senhor nos ares. Então, primeiro Paulo ensinou para os irmãos em Corinto. Agora o Paulo reafirma esse princípio aos irmãos de Tessalônica. Quer dizer, quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, primeiro os mortos, vai ressuscitar. Quer dizer, o corpo que está tudo desfeito, virou pó, virou pedaço, vai juntar tudo, vai ser transformado, tudo em questão de piscar de olhos. E aí vai voltar tudo isso e vai encontrar-se, vai ter o corpo glorificado e encontrar-se com o Senhor. Os vivos serão também arrebatados, os seus corpos serão transformados. Porque serão corpos que têm uma natureza para poder viver no céu, porque no céu não vive corpo natural. Então é um corpo transformado, né? Como dos anjos, um corpo espiritual. E vai ser transformados os seres humanos. Então Paulo confirma isso. Por que nós estamos estudando isso? Para nós entendermos como será o nosso futuro, como a coisa vai acontecer. Quando fala de segundo, o Senhor usa o termo relâmpago, né? Uma luz, vocês sabem, a velocidade da luz é muito rápida, né? A coisa acontece muito rápido, não dá para correr atrás, não dá mais tempo de se arrepender se não se arrependeu, não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de colocar a vida em ordem, de consertar a vida com alguém que não está consertado, não dá tempo de fazer nada. Pá. Rápido, rápido. Por isso nós precisamos estar preparados, seja para morrer em Cristo, ou seja para ser arrebatado em Cristo. Tá ok? Vamos lá então, continuando. Agora, o item 3. Está marcado o 4, mas é item 3, tá? Como o discípulo aguarda. Mateus 24, 42 ao 44. Vamos lá voltar em Mateus, né? Que é um pouquinho à frente do texto que nós havíamos lido anteriormente, né? Nós lemos o comecinho, o 40, o 24, 40, agora vamos ler o 24, 42. Vamos lá, Mateus 24, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos ver o nosso texto aqui. Após falar deste rapto, que pode acontecer a qualquer momento, o Senhor falou qual deve ser a postura dos seus servos. Letra A. Uma espera dinâmica. Primeiramente, ele disse que quando vier, encontrará pessoas no campo e no moinho, trabalhando. Ninguém acreditou tanto que o Senhor estava às portas como a igreja primitiva. E mesmo assim trabalharam duro para anunciar o Evangelho, e os discípulos tinham ordens de que quem não quisesse trabalhar também não deveria comer, segundo Tessalonicenses 3,10. Ninguém deveria se entregar a uma espiritualidade estática e ficar aguardando a volta do Senhor num ambiente de isolamento e misticismo fanático. Até o último minuto antes da volta de Jesus, eles tinham um trabalho no campo a fazer, tanto literal quanto espiritual. Então nós lemos um texto aqui, queridos, de como o discípulo aguarda. O Senhor está dando continuidade ao texto, né? E ele diz assim, ó: portanto, vigiai, né? Vigiar é ficar atento, é ficar observando. Vigiarmos é dar uma atenção para algo, para que aquilo não se perca, tomar conta de algo, né?
Então, essa vigilância é o princípio que os crentes precisam ter, né? Essa vigilância, esse atento. Por quê? Porque o Senhor, quando chegar, ele vai levar as pessoas que estiverem, ele usa um termo aqui, as pessoas que estiverem trabalhando. Nós sabemos que, é claro, por uma questão do mundo todo, né? Lá em Lucas nós temos a mesma referência desse texto, só que lá também fala o seguinte: 2 numa cama, um será levado. Então você vê, 2 numa cama, um será arrebatado. 2 no campo, um será levado. 2 no moinho, um será levado. Então parece assim, a princípio, quando alguém lê aquele texto lá, fala, peraí, tinha gente dormindo e tinha gente trabalhando? Sim, porque lembrando que apesar do texto ter aí seus quase 2000 anos, né, é importante ressaltar que o Senhor conhece tudo. Ele sabe que, por exemplo, aqui no Brasil, sei lá, 10 horas da manhã, lá do outro lado do mundo, no Oriente, é 10 horas da noite, é 9 horas da noite, é 11 horas da noite. A gente sabe, hoje nós conhecemos o chamado fuso horário. Cada região tem um horário diferente. A base está lá na Inglaterra, em Greenwich, que é a base dos horários, né? Então, a Terra dá uma volta em torno de si mesma, né? Que é chamado rotação, e ela leva para isso 24 horas. Ela dá uma volta para voltar o Sol na mesma posição onde estava. Quer dizer, ela dá uma volta, se ela está aqui, ela gira em torno de si mesma, chamado rotação, né? E aí ela volta àquele mesmo ponto. Então isso completa 24 horas. Então nós temos vários horários de acordo com a Terra. Então é normal Jesus falar 2 numa cama, porque em alguma parte do mundo tem gente dormindo, enquanto em outra parte do mundo tem gente trabalhando, que é a coisa mais normal do mundo, certo? Então, quando a gente fala de estar trabalhando, fala do compromisso que as pessoas têm com as coisas do Senhor. Por isso nós temos que estar atentos, irmãos. Tem muita gente que não está trabalhando, não está servindo o Senhor, não está se dedicando, está vivendo uma vida de sonolência, não está vigiando, não está atento. Ah, quando eu tiver tempo, depois que eu estudar, depois que eu casar, depois que eu tiver filho, depois que eu criar meus filhos, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo, depois que eu aposentar. Já ouvi muitas pessoas falar, ai, quando eu aposentar, pastor, eu vou me dedicar para o Senhor agora. Irmãos, aqui a gente vê no Novo Testamento, Paulo citando, muitos irmãos trabalhavam. Paulo dizia o seguinte, se não trabalha, não come. A ordem era para todo mundo trabalhar, e não só trabalhar no sentido da pregação do evangelho, mas as pessoas trabalhavam para viver, trabalhavam para comer, para morar, como qualquer um de nós. Era trabalho. E por que Paulo cita isso? Irmãos, porque tem gente que se fala assim, vamos esperar o Senhor, ele quer esperar o Senhor deitado. Vamos esperar. Ele acha que esse esperar é passivo, mas na verdade é uma ação dinâmica, é uma espera, aqui o texto diz, uma espera dinâmica. Enquanto você espera o Senhor em vigilância, você está pregando, você está ensinando, você está evangelizando, você está cuidando de alma, você está discipulando. Por quê? Porque a igreja primitiva acreditava fortemente que o Senhor voltaria na sua geração. Paulo, nesse texto que nós lemos de Paulo chega a dizer assim, ó, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, serão arrebatados logo em seguida. Então Paulo estava achando que na época dele Jesus ia voltar. Mas você não vê Paulo parado. Você vê Paulo trabalhando, os seus discípulos, a igreja primitiva pregando, a igreja que estava nas cidades, no Império Romano, evangelizando, pregando, o evangelho crescendo. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós temos que estar vigilantes, esperando a volta do Senhor, atentos, mas trabalhando para o Senhor. Ok? Não vai dizer que não tem tempo, que o tempo, todo mundo faz seu próprio tempo. Então, tem tempo sim para fazer a obra de Deus. Vamos lá, item B, para finalizar a nossa lição de hoje. Vigilância. No texto acima, o Senhor nos disse que assim como um ladrão, ele vem buscar coisas preciosas e usa a analogia do pai de família que deve estar sempre vigilante porque nunca sabe a que horas o ladrão pode aparecer. Vigilância constante deve marcar a vida daqueles que aguardam o arrebatamento.
Então essa vigilância, irmãos, é um alerta que o Senhor faz para nós. Porque ele fala, é como um ladrão. Quando o ladrão vem roubar alguma coisa, ele vem roubar algo que tem valor. Ninguém vem roubar coisas sem sentido. Tem gente quando fala assim, quando fala de um ladrão, como diz o pessoal, pé de chinelo, fala, isso aí é ladrão de galinha. Por quê? Porque não vale muita coisa. O ladrão mesmo, ele quer coisa de valor. E a Bíblia, Jesus diz lá em João, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, lá em João 10:10. Então Jesus está dizendo que o diabo é o ladrão. Né? Então, quando Jesus fala para vigiar, porque não sabe o dia do ladrão, que o ladrão vai aparecer, está dizendo o seguinte, ó, o diabo vai tentar roubar o que você tem de mais precioso na sua vida e na sua casa. Ele vai tentar roubar a sua fé, o seu compromisso, o seu trabalho com Deus, o seu tempo com Deus, né? Vai tentar roubar a bênção da sua família e quem sabe até as pessoas da sua casa que servem a Deus, ele vai tentar fazer isso. Por isso, aquele que tem um chamado, uma vocação sacerdotal, tem que estar cuidando da sua família, tem que estar abençoando, tem que estar orando, tem que estar pregando, fazendo reunião em casa, fazendo célula em casa, fazendo um culto familiar, abençoando as pessoas. Por quê? Porque isso é uma vigilância para com as pessoas que você ama. Né? Então, o trabalho, a vigilância são princípios muito importantes para aqueles que desejam participar do arrebatamento. Não é ver o arrebatamento, tem até aquela pegadinha, né, que o pessoal faz. Desde que eu me converti tem essa pegadinha, e tem até hoje gente que cai nela. Né? Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Né? Aí o pessoal levanta a mão. Eu vou subir feliz. Né? Quer dizer, tem muita gente que vai tá caindo na pegadinha literalmente. Ele vai ficar. Ele vai ficar sabendo que Jesus voltou, mas ele não vai fazer parte. Por quê? Porque ele não estava vigiando. Ele não estava vivendo uma vida como de Enoque, andando com Deus. Não estava vivendo como uma vida de Elias, lutando pela causa da fé. Ele não vigiou, ele não se preparou, ele não cuidou da sua casa, não cuidou da sua vida, não vigiou. E o Senhor veio e ele ficou, infelizmente. Que nós não sejamos esses, que possamos estar comprometidos realmente com o Senhor. Se você que está me assistindo agora, está meio devagar, igual Elias estava numa época, fala com Deus, ora com Deus, Deus vai renovar suas forças, vai fortalecer, pegar na sua mão e te levantar de novo. Se você nunca andou com Deus, você pode começar hoje. Abre o seu coração, entrega a sua vida para Jesus, começa a andar com Deus, porque o Senhor está às portas, Ele está voltando, nós não podemos perder mais tempo, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração agora, eu quero chamar o bispo, né, para fazer uma oração por vocês agora, para abençoar a sua vida e encerrar a nossa lição de hoje, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Querido Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa que está acompanhando, que acompanhou esta aula, essa ministração de escola bíblica. Ah, meu Senhor, e quantos estão em conflito com a vida, com o mundo? Quantos estão vivendo na dúvida, na insegurança? Quantos têm se apegado ao mundo e se distanciado do Senhor? Mas o Senhor estende a mão com poder para salvar, para resgatar e restaurar estas vidas. Meu Senhor, por isso eu apresento estas almas nas tuas mãos. Este que ainda não tomou a decisão, mas que hoje, ao ouvir esta ministração, está decidindo: eu quero Jesus, eu quero estar perto de Jesus. Eu não vou ficar contente, eu vou subir contente com Jesus. Ah, meu Senhor, que estas vidas sejam agraciadas nesta hora, abençoadas, restauradas, que os lares restaurados, as famílias restauradas, e cada servo e serva do Senhor receba o toque das tuas mãos. E eu oro, Senhor, porque se há algum enfermo, se alguém com problema, se alguém sofrendo uma pressão ou uma opressão, seja liberto agora pelo poder do teu nome. Pois a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. A tua palavra diz: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. É por isso que eu estou pedindo cura para este corpo.
Eu estou pedindo libertação para esta vida. Estenda as tuas mãos agora, meu Deus, e dá a tua bênção, a saúde, a paz, a graça, a alegria e o livramento, pelo poder do teu nome e pela tua santa palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. O pastor Estênio ministrou a aula da Escola Bíblica da Bênção. Ele vem. Amanhã tem mais aula. E todo dia vocês vão receber uma aula, uma ministração. Que a bênção esteja com vocês. Firmes e fortes, né, pastor Estênio? Verdade. Deus abençoe vocês. Um abraço carinhoso. E até a nossa próxima lição, em nome do Senhor Jesus.